Depois de vencer o Vasco, ficar felizes, loucos da cabeça, etc., a gente vem tocar um cadinho aqui no assunto de notícia, né? Tem bastante notícia acontecendo nessa terça-feira, algumas aconteceram nessa segunda-feira, e eu vou direto ao ponto aqui nesse vídeo. Só preciso avisar que aqui embaixo tem o link da Bet7k. Não esquece de ir lá e fazer o seu depósito, seu cadastro e o seu depósito por lá também, beleza? Seguinte, vamos começar pelas notícias do Fluminense, mas depois a gente tem que falar de Campeonato Brasileiro também, porque teve mudanças que afetam também o Fluminense. Segundo o Lucas Pedrosa, ele é um repórter vascaíno, cobre o Vasco e tal, mas não é um repórter geral, assim, que tem informações, até porque a notícia que eu vou dar é sobre Marrone. E o Pedrosa, Marrone, jogou no Vasco, enfim, tem ali a sua lógica. A notícia é de que o Midtjylland, lá da Dinamarca, recusou a proposta do Fluminense para a renovação do empréstimo de Marrone. E nesse momento a tendência é que Marrone, ao final do empréstimo, no final de junho, retorne ao clube europeu para a segunda parte, né? Na verdade, para eles lá é para a próxima temporada e para a gente aqui é para a segunda parte da temporada. Nesse momento, o contrato de empréstimo de Marrone é até 30 de junho de 2023. Ou seja, até o final de junho. E ele tem contrato lá com o Midtjylland da Dinamarca, que pagou uma bolada nele do Atlético Mineiro, até 2026. E o Fluminense pagou 400 mil euros para poder ter esse empréstimo de um ano. O Fluminense vem pagando isso, esse empréstimo foi parcelado, e Marrone não teve nada de desempenho positivo nos jogos em que atuou. Você teve uma coisinha ou outra, até esse ano, teve até uma coisinha ou outra melhor do que no ano passado, né? No ano passado eu falei aqui por várias vezes que Marrone tinha mais expulsões do que boas jogadas pelo Fluminense. E não é porque ele foi expulso várias vezes, é porque ele só tinha uma expulsão mesmo. E não tinha uma boa jogada pelo Fluminense. Então, obviamente, que não é uma boa, nunca considerei uma boa renovar o Marrone. Mas no início do ano eu trouxe aqui como notícia, né, de que o Marrone estava indo bem nos treinamentos. E isso é até importante destacar isso daqui, né? Porque tem gente que ou não entende ou não quer entender, né? Quando eu trago uma notícia aqui e vocês são o atestado disso, eu apuro com várias pessoas. Eu não sei se... Eu ouvi algumas pessoas que são jornalistas também falando depois, olha aí, ó. Já estão divulgando a notícia de que Marrone está indo bem nos treinos para justificar a contratação, porque o Fluminense fez uma proposta, né, de renovação do empréstimo. E aí, assim, ele é burro em dois fatores, assim, essa coisa. Uma ela é desonesta, né, de colocar a idoneidade minha, até porque, como eu falei, eu nunca dei uma notícia errada aqui no canal, e é por isso que eu não trabalho o tempo inteiro com notícia. Não sou um hard news, né? Eu sempre coloco isso daqui, eu trago apuração e eu gosto de opinar com informação e tudo mais, gosto de apurar, mas o meu canal aqui ele é um canal de opinião. Ele é um canal de debate, de opinião e de análise. Ele não é um canal necessariamente de notícia. Trago porque sou jornalista e sei fazer isso. E segundo, porque o Fluminense já fez muita coisa, e aí eu vou pegar aqui a gestão Mário Bittencourt, que era completamente inverso do que a torcida queria, então não tinha a menor necessidade disso. E o terceiro é que, assim, aí algumas pessoas falam, aí o Marrone não estava treinando bem, tá jogando mal. Eu não morro abraçado com notícia, não, assim, tem um detalhe sobre isso. É igual quando você fala, tal jogador está próximo do Fluminense, a negociação pode emperrar. A gente está falando de um jogador que treinou bem e que não está jogando bem. Se todo jogador que treinasse bem jogasse bem, treino não seria treino e jogo não seria jogo. E falta, às vezes, algumas pessoas entenderem isso, ou talvez entendam, mas queiram e gostem do caos, né? Enfim. Mas acho que eu já falei sobre esse assunto, se bobear. Acho que eu já falei aqui em outro momento já. Mas enfim, então tá aí. O Midtjylland recusou, assim como eu falei no início do ano, eu dava o benefício da dúvida pro Diniz, porque ele tinha moral. Depois de ver o início do ano do Marrone, eu acho que não tem a menor necessidade dessa renovação desse empréstimo, não. Acho que a gente precisaria e teria muito mais utilidade nesse momento se a gente fosse buscar um outro nome no mercado já prevendo, né? Analisasse agora ao final dos estaduais para tentar uma contratação ainda nessa janela, né? Ainda em abril, ou já prevendo para o meio do ano. Até porque aumentaram o número de estrangeiros. É um assunto que eu vou falar
já já. Só pra gente fechar essa parte específica do Fluminense, Alexander foi campeão, acabei não falando disso aqui, foi campeão, titular, teve um destaque até no time na Seleção Brasileira Sub-20, e isso é importante, sim. Alexander foi convocado na Bacia das Almas, ali de certa forma, porque ele nem estava entre os convocados para o Sul-Americano Sub-20. Alguns jogadores são cortados, tá dando trovoada, não sei se está dando para ouvir aqui. Alguns jogadores foram cortados ou pediram dispensa por os clubes não liberarem. Aí ele é convocado, assume a posição de titular. E o mais interessante é que, em alguns momentos, Alexander jogou ao lado do Andrei Santos, do Vasco, que foi também um grande destaque do Mundial, talvez até maior do que o Alexander. Quer dizer, que não é mais do Vasco agora também. Em alguns momentos ele foi de segundo volante. Ele jogou, dentro do Sul-Americano, ele chegou a jogar de 10, de 8, de 5, e no Fluminense ele já jogou de 6. Tá voltando ao Fluminense, deve estar disponível para o jogo contra a Portuguesa daqui a 2 semanas, e é um reforço muito grande para essa temporada. E aí o que eu acho interessante um jogador que não tinha atuado no profissional até novembro do ano passado, chega agora já com esse peso do título e com essa moral toda para a temporada 2023. Isso é ter base, mais do que só a venda, mais do que o super jogador, o exemplo que todo mundo sempre dá, tipo o Rodrigo, o Vinícius Júnior, mais do que esse jogador, é você economizar com jogadores no time profissional, tendo um Alexander. O Fluminense não precisa ir ao mercado buscar mais um, porque tem o Alexander para reforçar o seu plantel. Assim como tem Calegari, assim como tem Kaique, Luan Freitas na zaga, assim como tem o Arthur, assim como daqui a pouco tá voltando o John Kennedy, que até postou lá no seu Instagram, reconhecendo que fez merda por aqui mesmo e que tá com a cabeça mais tranquila. Tomara que volte, e esse sim será um reforço ainda maior para a temporada 2023. Falando agora das mudanças do Campeonato Brasileiro, né, teve o arbitral, né, que não chamam mais de arbitral, chamam de... cadê o nome? Reunião, esqueci o nome aqui que chamam, mas é o Conselho Arbitral. Os clubes se reúnem para poder decidir mudanças para o Campeonato Brasileiro e entre aspas, as mini-regras para o Campeonato Brasileiro de 2023. Por que eu tô falando mini-regras? Porque ninguém tá decidindo se vai ter 18 clubes, 16, se vai ter mata-mata, não é esse o ponto. O ponto por exemplo, o aumento no número de estrangeiros permitidos por jogo. Isso é uma mudança bem interessante. Para quem não sabe, né, a gente não chegou a ter esse problema em momento nenhum, mas poderia ter nessa temporada, né? Por quê? Neste momento, o Fluminense tem em seu plantel Germancano, Michel Araújo, Alan, que ainda consta como chinês, e John Arias. Esses são os gringos do Fluminense. O Atlético Mineiro chegou a passar no ano passado o fato de ter 6 gringos no seu elenco, né, 6 estrangeiros no seu elenco. Porém, nas competições, principalmente no Campeonato Brasileiro, você só pode, nas competições da CBF, você só pode relacionar 5 jogadores por jogo. Ou seja, digamos que o Fluminense tem 4, como eu falei, né? Michel Araújo, John Arias, Germancano e Alan. Digamos que o Pineda tivesse ficado e o Fluminense tivesse feito uma contratação, sei lá, o Santos agora, por exemplo, pegou o Ruiz, né, lá do Milionário. O Fluminense tivesse o Ruiz também. E desses 6 jogadores, um sempre teria que ficar de fora dos relacionados para o jogo do Brasileirão e acho que da Copa do Brasil também. Então, sempre precisaria um ficar de fora. A CBF, então, a um pedido dos clubes, aumentou para 7 esse número. Então, agora você pode ter até 7 jogadores de fora do Brasil relacionados para os jogos da CBF. E isso é um importante e algo que os clubes usam pouco. O mercado sul-americano, principalmente, aí no caso do Fluminense um pouco menos, porque ele tem Xerém, mas o mercado sul-americano tem muito jogador interessante a um custo baixo, sendo aposta. Não estou falando do Daniel Ruiz. O Daniel Ruiz já era uma revelação. O Daniel Ruiz já era uma realidade. Já era o camisa 10 de um time de torcida, de massa da Colômbia. Eu tô falando de moleques de 19, de 20 anos que você pode pegar emprestado mais barato, comprar como o Fluminense fez com o John Arias, né? O John Arias era até mais velho, mas como fez com o Fernando Pacheco, com o Michel Araújo. E eu acho sempre um erro os clubes não utilizarem essa cota completa, não utilizarem 5 ou 7. No caso do Fluminense, você tá ali no 4, tá perto até desse limite, dá pra contratar mais um, mas vamos combinar que nem são jogadores dessa mesmo perfil que eu falei, né? Um deles é o Alan, que é um jogador brasileiro, logicamente.
Então, acho que o Fluminense pode pensar para o meio do ano em investir mais no mercado sul-americano. O Fluminense chegou a falar de laterais, né? De repente, com essa nacionalidade. O Fluminense pode pensar um pouco mais nas nacionalidades de fora do Brasil para poder rechear o seu elenco. Outra mudança que teve, antes de eu falar da tabela, na verdade, uma não mudança, né? Deu uma agora bolada aqui, tá? Existia um projeto, foi revelado ontem, inclusive, de diminuir o número de rebaixados e diminuir o número de acessos. Qual que era a lógica desse projeto? O Brasileirão é um dos poucos campeonatos do mundo em que tem 20 clubes e caem 4. A maior parte dos campeonatos do mundo que tem 20 clubes, tem esse número mais ou menos, cai em 3. E é realmente muita gente. Caiu um time aí agora. Talvez seja o Vasco. Então, assim, dentro dessa lógica, a ideia seria de diminuir acesso e descenso para 3. Cair em 3 na Série A, subir em 3 da Série B, cair em 3 da Série B, subir em 3 da Série C e etc. A princípio, essa regra, ela é interessante e eu gosto. Acho que é muito time caindo. E lá eu tava ouvindo a análise do pessoal do podcast 45 Minutos e eles falaram uma coisa que é bem a realidade. A gente sempre fica com a impressão de que caiu um time da Série A que, lutou e talvez não merecesse cair, o 17º talvez, e a gente sempre fica com a impressão de que tá subindo um time da Série B que não tinha menor condições de subir. A gente viu, ou não tinha menor mérito nesse acesso, né? Fez de tudo, a gente brincou, inclusive, os vascaínos estavam brincando que o acesso do Vasco no ano passado em quarto era um acesso culposo, quando não há intenção de subir. Porque realmente o Vasco fez uma campanha muito merda na reta final. Então, assim, eu acho isso uma ideia boa. Acho que você reduz isso, até porque um rebaixamento é algo muito forte para um time. E chegar na Série A você precisa ter um respiro um pouquinho melhor, e eu concordo. Qual que era o problema dessa proposta? E é provavelmente o motivo para qual ela foi recusada de início. Vai dar outro estouro. Não deu, é porque deu luzes aqui do lado. Mas tá forte a chuva, tá? É que já queriam para esse ano. O arbitral agora em fevereiro já queriam essa regra valendo para 2023. Aí eu acho errado, porque aí denota uma clara vontade dos clubes de que se coloque isso só porque o Vasco, o Botafogo, o Vasco, o Grêmio e Cruzeiro subiram de volta. E aí você tem o G12 de volta ao Brasileirão e você quer preservar esse time na Série A. E eu acho injusto. Acho que seria algo legal você implementar em 2024, onde você claramente você não teria preferência por nenhum clube, pode ser que esteja um na Série A, um na Série B, ninguém sabe. Você implementa isso. Implementar isso há 2 meses antes do Brasileirão, já com o campeonato quase que em curso, eu acho que fica com uma cara meio estranha. Bem, a regra não passou de imediato. No momento manteve-se da forma como mas a princípio essa ideia vai voltar num outro momento. Os clubes da Série B foram os clubes que se juntaram para que isso não acontecesse. Além disso, se essa regra acontecesse a mudança agora para este campeonato, existia um risco gigantesco de judicializarem a questão, de irem para a justiça, principalmente os times que estão na Série B, que vão ter uma vaga a menos para poder subir do nada. Ou seja, a CBF deve ter dado uma segurada, falando, cara, vamos discutir isso depois, mas para 2024. Repetindo, eu acho interessante, tá? Eu acho interessante de que se tenha isso. Mas concordo com a nota divulgada pelos clubes da Série B de que dessa forma como estava, de quererem mudar 2 meses antes do Brasileirão, era algo errado. Enfim, não chegou aí para voto, segundo a matéria do Globo Esporte, mas, de fato, vai acontecer muito em breve, deve acontecer essa mudança de cair em 3. Qual a opinião sua aí? Você tem algum contraponto pro que eu falei? Porque eu acho realmente interessante, cara, e aí é uma visão de quem tá na Série A, óbvio, quem tá na Série B pode ficar puto. Mas até mesmo, sei lá, o torcedor do Sport, que hoje tá na Série B, do Ceará, são 2 times que estão na Série B, que jogam corriqueiramente a Série A, eu acho que apesar de ficar mais difícil pra eles subirem, né, de repente, vamos dizer, pra 2024, os times que estão na Série B subirem, você dá mais tranquilidade pro time que subiu, de que ele não vai cair direto. É muito time que cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. A gente viu o América Mineiro conseguindo cortar isso há 3 anos. Foi há 3 anos, né? Em 2020, acho que eles cortam isso. Então, acho que tem essa mudança. Ou seja, dentro desse regulamento, de fato, o que mudou foi isso. Houve outra mudança também, que é visando o combate ao racismo.
A lógica é a seguinte, aí não é só para Brasileirão, mas vale para todas as competições da CBF, de que no caso de um ato de racismo, o clube vai ser punido com multa. Se ele for reincidente, o segundo ato, ele perde mando de campo ou jogos com portões fechados. E se for o caso de ter um terceiro caso de racismo, ele pode até perder pontos. Acho interessante esse escalonamento, até para você ver a questão de gravidade, etc. E não ser tão duro de início a ponto de ter um boi de piranha, um cobaia, alguma coisa, e depois se perderem nessas punições. E acho útil, sim, que se combata o racismo dessa forma. Você vai falar, pô, Gabriel, mas o clube não tem nada a ver. Cara, o clube tem, assim como o clube tem com quem joga objeto no gramado. Pra quem é um pouquinho mais velho como eu, não tão velho como os que são mais velhos do que eu, mas tem um pouquinho mais de idade, vai lembrar que o Campeonato Brasileiro de 2005, 2006 era um tal de Corinthians jogando em Brasília e jogo do Vasco em São Januário fechado e tal. Por quê? Porque decidiram que iam parar com esse negócio de invadir campo e jogar coisa no gramado. Você jogou um copinho de Guaravita no gramado? 2 jogos sem público e dane-se. E o que aconteceu? Hoje em dia a gente quase não vê isso na Série A mais, de jogar alguma coisa no gramado. E quando se joga, rapidamente a própria torcida já identifica e fala, ó, foi ele. Foi ele aqui que fez. E criou-se essa cultura. Espera-se que no racismo seja a mesma coisa. Aconteceu alguma coisa, aconteceu um caso desse, você entrega o cara e cria-se essa cultura. É a forma que você tem pra combater essa merda que acontece, infelizmente, em muitos estádios do Brasil. Só pra poder fechar, também foi divulgada a tabela do Campeonato Brasileiro, a tabela básica, né? Que é tipo assim, a primeira rodada é contra fulano, segunda rodada é contra Beltrano e tal. Foi divulgada essa tabela do Brasileirão. Não tem as datas ainda exatas, né? Do tipo, no sábado o Fluminense estreia, mas a gente já tem as primeiras rodadas, tem todas as rodadas, na verdade, do Fluminense. A gente pode falar um pouquinho mais depois, talvez numa live do Canal 20 e tal, onde acho que funciona um pouquinho melhor, mas eu fiz os meses de abril, maio e junho do Fluminense. E eu vou deixar aqui na tela, você pode colocar análise sobre isso aqui embaixo nos comentários, acho que é válido, mas eu já vou fazer algumas aqui. A final do Carioca, a gente não sabe se vai estar, torce pra estar, mas ela está recheada com a estreia na Libertadores, fora de casa, na teoria, o jogo mais necessário de vitória, que é contra o time mais fraco fora de casa. E por que é o mais necessário? Porque se você ganhar os 3 em casa e ganhar esse fora de casa, é muito provável que você esteja classificado e talvez até como líder do grupo. E é um jogo mais fácil fora de casa. Talvez, né? Porque pode ser que a gente pegue um time que veio da pré-Libertadores, pode ser até, por exemplo, um Fortaleza, um Atlético Mineiro, mas na teoria é um jogo muito importante, vai estar entre as finais do Campeonato Carioca. E aí, poupa no Carioca ou poupa na Libertadores? É um Fla-Flu aqui. E aí, quando a gente começa o Brasileirão, a gente pega o América Mineiro fora de casa e eu acho que a gente deu uma sorte aqui nesse início de Brasileirão, tá? Qual que foi a sorte que a gente deu? Se você pegar as primeiras rodadas até o final de junho, que é até o final da primeira fase da Libertadores, a gente só tem 2 viagens pesadas. Se você for ver, a gente tem viagem para BH, que é uma viagem bem tranquila. Não sei quando a gente vai jogar a Copa do Brasil, se é a ida ou volta fora de casa, mas depois a gente tem Casa Libertadores e Casa Atlético Paranaense. Aqui pode ser fora ou dentro, a gente não sabe. A viagem pesada para Fortaleza, para depois voltar e jogar Libertadores. Mas olha essa sequência aqui, ó. Fluminense na Libertadores contra o cabeça de chave em casa. Jogo importantíssimo. Depois Fluminense e Vasco em casa. Aí vai fora contra o Cruzeiro. É uma viagem curta para BH. E aí depois vem contra o Cuiabá em casa. Essa sequência aqui eu achei ótimo o Vasco estar depois da Libertadores. E depois do jogo contra o cabeça de chave. São 2 jogos fortes no Maracanã, 2 jogos complicados no Maracanã, mas 2 jogos em que a gente vai ter a nossa força máxima e talvez motive o Fernando Diniz a não levar o elenco principal num jogo contra o Fortaleza lá no Castelão. Qual que ficou ruim pra mim? O clássico contra o Botafogo no Engenhão, entre a ida de um jogo chatinho da Copa do Brasil, ida das oitavas de final, e o jogo contra o Pote 3 fora de casa na Libertadores. Esse jogo contra o Botafogo aqui no meio ficou bem merda. Assim como o jogo contra o Corinthians. A gente tem que fazer uma ótima campanha no início, porque essa sequência de Botafogo e Corinthians aqui, clássico, e jogo complicado fora de casa, no meio desses jogos de mata-mata, pode nos complicar. Enfim, depois entra a data FIFA, tem a viagem chata lá pra Goiânia, data FIFA, e vem uma sequência de 3 jogos em casa, fechando a Libertadores. Eu espero muito que esse jogo aqui a gente esteja brigando só pela liderança do grupo.
Tá dando muita trovoada, você com certeza estão ouvindo aí pelo microfone. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar logo esse vídeo e vou subir antes que caia a internet. Até a próxima, deixe seus comentários aqui embaixo. Valeu!